Eu vejo muita gente aí, né? Quem está começando em Power BI, por exemplo, o cara faz esse processo todo dentro de um PBX, né? Então, quando você faz isso tudo dentro de um PBX, você está só trocando Excel para Power BI. Olha, olha o que o Icaro falou aí. A área de negócio está mandando planilha de Excel por e-mail. Isso aí mata, né? Então, quando o cara faz tudo isso aqui, esse processo todo, né, conecta no Power Query, lá no desktop, faz o ETL, faz o modelo e faz o dashboard dentro de um único PBX, ele está só trocando Excel para Power BI, né? Mas a governança ali está quebrando, né? Porque eu não estou fazendo isso em etapa, nas três camadas que eu falei, né? Então, isso aqui é a primeira camada, a camada de ETL. Isso aqui é a segunda camada, a camada do dataset, né? E aqui é a terceira camada, a camada de visualização. Tá? Então, quando você divide nas três camadas, a gente está trabalhando para ter um processo, né, profissional, né? Sair do amadorismo aí, né? Muita gente está ensinando aí, por exemplo, Power BI de forma meio amadora, né? Aí quem quer ser analista de dados profissional, ganhar mais de 8 mil por mês, já precisa trabalhar com profissionalismo, né? Que é fazer dessa forma, né? Criar a base analítica, outro, que é uma camada, a outra camada o modelo e a outra a visualização, né? Que inclusive pode ser em Excel, não tem problema nenhum também, né? Olha, isso aí já tratou de tudo no DW e no SQL. Eu vou mostrar um exemplozinho aqui, ó. Vou mostrar um exemplo disso aí. Vamos abrir, cadê? Onde é que eu tô? Não é aqui que eu quero. Onde é que eu tô? Aqui. Aqui. Vamos pensar num exemplo aqui, tá? Vamos pensar nesse arquivo aqui de Power BI. Então, eu vou mostrar um exemplo onde o processo todo foi desenvolvido dentro de um arquivo de Power BI, tá? E a gente vai fazer o caminho inverso agora, né? Eu vou dividir esse cara nas três camadas, na camada de ETL, na camada de dataset e na camada de visualização. Para desenvolver o projeto, para começar a desenvolver o projeto, eu não vejo problema você fazer tudo dentro do PBX, né? E aí, quando estiver lá, mais ou menos no final do projeto, você faz a divisão em camadas, né? Eu trabalho assim, tá? Você pode começar desenvolvendo tudo dentro de um PBX, em determinado momento, lá mais no final, você faz a divisão em camadas, tá? Então, aqui é, por exemplo, um dashboardzinho de segmentação de clientes. Tá? Então, aqui esse é um exemplo onde está tudo feito dentro de um PBX. Tudo feito, ó. Tá o Power Query aqui, ó. Tudo tratado aqui. Então, qual é o nosso objetivo? Então, vamos supor que eu fiz o projeto, né? Peguei o projeto, fiz ele todo dessa forma, né? O modelo está aqui. Então, Então, as três camadas estão todas juntas, né? A camada 1 está aqui no Power Query. Eu tratei os dados aqui. A camada 2 é aqui, ó, o dataset, né? Com as medidas, né? Com as regras de negócio aqui. E a camada 3 é o relatório, é o dashboard. Né? Então, nosso objetivo aqui vai ser, agora, quebrar isso nas três camadas, né? Fazer o processo inverso, tá bom? Então, vamos supor que a gente desenvolveu desse jeito, né? E agora, no final do projeto, a gente vai fazer essa quebra, né? Nas três camadas, que é a forma profissional de se trabalhar, né? A gente manter a governança dos dados. Deixa eu entrar aqui no Power BI. O que Rexon falou aí. Rexon é aluno lá da escola da análise de dados. O que mais tem são pessoas ensinando ferramenta. E não, quem quiser aprender ferramenta, aí tem curso gratuito, tem curso de R$ 20 na Udemy. Quem quiser só aprender ferramenta, não precisa nem estar aqui agora, né? Aqui, nosso objetivo aqui não é estar ficando ensinando ferramentazinha, formulazinha, não, né? Nosso objetivo aqui é preparar para ganhar mais de 8 mil por mês com análise de dados, para formar um analista de dados, né? E tem muito mais coisa para aprender do que simplesmente Power BI, né? Tem estatística, tem Python, tem outras coisas, né? Que a gente ensina lá na escola de análise de dados. Deixa eu botar aqui meu negócio aqui. Então, vamos fazer essa brincadeirinha aqui, tá? Eu criei um workspace aqui, tá? Tá vazio ele, beleza? Esse workspace está vazio. E eu quero, então, nosso objetivo, vou repetir, é pegar esse projeto aqui, que foi feito todo dentro de um arquivo PBX, e abrir ele nas três camadas, tá? Na camada de ETL, aqui, ó. Nessa camada aqui, no modelo e na de visualização, beleza? Vamos brincar disso aí agora? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou fazer a camada de ETL no Dataflow, tá? No fluxo de dados do Power BI Service, na nuvem. Então, estou no Workspace aqui, eu vou em novo e vou adicionar um fluxo de dados. Então, eu vou criar minha base analítica. Minha base analítica vai ser um Dataflow, nesse exemplo aqui. Vou definir nova tabela.
pegar aqui. Um pouquinho devagar, né? Deixa eu ver se o proxy está ligado aqui. Tá, né? Esse bichinho tá devagar, vamos dar um refresh aqui. Pronto, aqui vou definir nova entidade, adicionar a tabela e vou conectar nesse exemplo aqui, ó. Então, ele vai abrir o Power Query na nuvem, tá? Então, o que é que ele está abrindo aqui? É o próprio Power Query do Power BI Desktop, a ferramenta de tratamento de dados do Power BI Desktop. É esse cara aqui. Eu estou abrindo ele lá na nuvem. É o mesmo carinha, só muda o nome. Tá? E os dados, nesse exemplo aqui, minha fonte de dados é uma planilha. Podia ser um banco, podia ser qualquer coisa. Né? É essa planilha aqui, minha fonte. Está aqui na minha máquina. De exemplo só, né? Então, lá no Power Query, eu quero conectar num arquivo Excel, desse cara aqui, Power Query na nuvem. Aqui ele pede o caminho do arquivo. Qual é o caminho do arquivo? Essa pasta aqui, né? Essa pasta aqui, vou até anotar aqui um bloco de notas, o caminho completo. Então, é essa pasta com o nome do arquivo, né? Vou pegar o nome dele aqui, ó. Dá um F2 aqui só para pegar o nome dele. Pegar o nome dele, Ctrl C, então ESC, e vou jogar aqui, barra, então tá aqui, né? Então esse cara aqui, ó, o caminho completo, o nome do arquivo, barra, C2 pontos, tal. Vou jogar para cá. Esse cara vem para cá, vou jogar ele aqui, beleza? Ele já tá lá no meu gateway, essa conexão, tá? Então ele já vai pegar, beleza? Então tá aqui, joguei o cara aqui, vou dar um próximo. Então, agora eu vou escolher as abas, né, as planilhas desse arquivo aí, desse workbook que eu quero usar. Enquanto isso aí, Edson falou aí, né? Isso é fato. Mestre é top, sou aluno desde novembro de 20. Mato boi de ensinar. Essas 3 fases são possíveis, sem limitações com a licença premium apenas? É possível. Na Prota é possível ter um Dataflow na Pro também, tá? Tem um Dataflow, tem na Pro também. Mas vou falar qual a diferença do Dataflow na Pro para o Dataflow no Premium. Vou falar, tá? No caso aqui, daqui a pouco eu falo. No caso aqui, eu estou com a Premium PPU. Nesse caso aqui, eu estou com a PPU. Premium Per User. Então, quais são as tabelas da minha planilha que eu quero trazer? Eu quero trazer todas as abinhas, porque a gente usa todas, tá? Aqui, transformar dados. Só que o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? Como aqui no meu Power Query Desktop eu já fiz os tratamentos aqui, fiz várias coisas, eu vou simplesmente copiar e colar meu script M daqui para lá. Porque senão eu ia ter que fazer todo o tratamento de volta que eu tinha feito lá aqui, né? Então eu simplesmente copio, né? Copio. Então, por exemplo, na minha tabela de clientes aqui, eu vou pegar ela aqui, ó, foi minha de clientes, né? Eu fiz esses tratamentos aqui, que nem importa o que era, ó, eu mudei o tipo de dado, eu promovi o cabeçalho, coloquei cada palavra em maiúsculo, não importa, eu vou dar um Ctrl C, eu não vou ficar vendo aqui o que foi, nem vou ficar vendo as etapas aqui do lado direito e vou aqui e vou fazer. Não, e vou aqui e vou fazer. Não. Muito mais fácil, eu vou no editor avançado, copio e colo. Ó, Ctrl C, e vou aqui na minha clientes, vou no editor avançado do Dataflow e vou dar um Ctrl V. Pronto, ok. Ele só replicou, né? Tenho que pensar aqui, né? Eu já pensei quando eu fiz a primeira vez lá no desktop, né? Então, esse cara é uma de clientes. Aí eu vou agora na produto, vou copiar o código aqui, e vou lá na produto, vou no editor dele, jogo o código aqui. Ó, já joguei aqui, ok. De produtos. Vou em outra agora, qual é a próxima que eu tenho? A de representantes. Então, estou replicando só o que eu fiz já no Power Query Desktop para a nuvem, né? Para fazer minha primeira camada aqui de ETL. Estou passando o ETL do desktop para a nuvem. Ctrl V. Joguei para cá. A de notas agora. Opa, cliquei errado aqui. Vou jogar Ctrl C. Vou jogar aqui na de notas. Agora tem que deixar tudo com o mesmo nome, né? As tabelinhas com o mesmo nome, né? Vou jogar aqui. Essa é a F notas, né? Então, tá quase pronto. Falta de calendário, ó. Por exemplo, olha aí, Patrick perguntou, né? Se fosse na licença Pro. Se fosse na licença Pro, eu não conseguiria fazer minha de calendário lá no Dataflow. E entidade contada de calendário. Aqui eu vou conseguir, porque eu estou no Workspace Premium, tá? Da PPU. Se fosse uma Pro, eu não conseguiria fazer uma de calendário. Porque ele trata isso como uma entidade computada. Outra coisa que eu não conseguiria fazer
mesclar consultas, usar o join lá, mesclar consultas aqui, acrescentar consultas, né? Coisas que misturam dados e tabelas diferentes, ele limita isso, tá? Então, o ideal, né, para fazer esse processo aqui dentro do Power BI, né? Esse aqui dentro do Power BI é ter a licença Premium, né? Premium, tá? Claro, mas isso eu já falei, isso pode ser feito também no SQL, pode ser feito com a ferramenta externa de ETL, né, na nuvem, do Google, do Azure, da AWS, né? Então pode ter N ferramentas para fazer isso. Eu estou nesse exemplo aqui, eu estou mostrando no Dataflow. Tá? Então cria de calendário e tal. Tem algumas tabelas auxiliares aqui, né? Que é essa aqui, ó, nota, faturamento, né? Tem algumas tabelas auxiliares aqui que a gente criou para o dashboard, que eu vou criar aqui também, nota, faturamento. Então vou criar aqui também. Aqui. No Dataflow ele é um pouquinho mais lento, né? Porque está na nuvem, né? Na nuvem ele fica um pouquinho mais lento que o desktop, né? Nota faturamento, que mais eu tenho? Range Frec, vou criar essa tabela também. Então, aqui são tabelas auxiliares que eu usei para fazer algumas regras lá no dashboard, tá? Vou recriando aqui todas. Mais simples, né? Só copiando e colando, sem nem o que pensar, né? Sem pensar muito. Eu já pensei quando eu fiz isso lá no desktop, né? No desenvolvimento do projeto, né? Agora eu estou fazendo a quebra, né? Nas camadas, tá? Então não tenho o que pensar aqui. Range Frec. O que eu tenho que me ligar só aqui é deixar as tabelas com o mesmo nome, tá? Range Recência. Cria essa tabelinha aqui também de Range Recência. Vou criar aqui também. Vou colocar. Dá um nome lá, igual como tá lá. Range Recência. Range Recência. Range Valor e Range Score. Cadê? Consulta nula. Range Valor. Range. Tem que escrever certinho, tá? Senão vai dar problema lá na frente. Aqui, né? Range Valor e Range Score. A última aqui agora. Consulta nula. Joga para cá. Eu só copiei e colei o Power Query do desktop para cá, né? Não teve muita ciência aqui não, né? Range Score. Pronto, então tá aqui. Só para a gente fazer a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou desconsiderar as de medidas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza, e a de subcategorias fica desabilitada. Então, estou criando Dataflow, vou dar um fechar e aplicar. Então, eu recriei aqui, ó, recriei tudo que eu tinha feito aqui no desktop, recriei na nuvem. Tá aqui, vou dar um salvar e fechar. Vai pedir um nome para esse Dataflow. Vou dar o que aqui? Dataflow, notas fiscais, vou chamar assim, tá? Salvar. Ó, olha todas as tabelas aqui, ó. Então, eu vou dar agora um atualizar agora. Então, o que é que a gente fez aqui? Ó? Deu um atualizar, para ele dar uma carga. Então, a gente fez isso aqui, ó, exatamente isso aqui. A gente transferiu do desktop para a nuvem. Simples assim. Então, isso aqui a gente fez agora. A gente criou a base analítica lá no Dataflow. Aquelas tabelinhas lá estão no modelo analítico, na nuvem do Power BI. Tá dando uma cargazinha agora, né? Vamos fechar aqui. Olha aí, tá aqui, ó. Olha os caras aqui, ó. As tabelas aqui no modelo dimensional. Então, olha ele aqui, ó. Dataflow, notas fiscais. Tá aqui, se eu clicar, eu vejo as tabelas dele. Ó. O que é que eu precisaria fazer aqui nesse caso também? Ó? Agendar a carga desse cara aqui. Ó. Agendar a atualização. Aí vamos supor aqui, ó, atualização agendada. Vamos supor aqui que eu quero, uma vez por dia, no horário aqui no fuso de Brasília, eu quero 5 horas da manhã, que esse Dataflow atualize dessa carga 5 horas da manhã, beleza? Eu vou dar um aplicar. Então, todo dia, 5 horas da manhã, esse Dataflow vai dar uma carga, tá? Só que esse cara vai atualizar. Eu vou ter que sincronizar essa atualização com a do dataset. Agora vem a próxima. Agora vem o dataset. A gente criou a primeira camada. Dataflow criado. Agora eu quero o dataset. Não é isso? Beleza, deixa eu fechar esse cara aqui agora. Deixa eu fechar esse desktop aqui agora, que a gente vai criar a camada de dataset agora, tá? Vamos lá. Então, vou pegar o meu arquivo completo. Segmentação de clientes. Vou criar uma cópia aqui numa pasta. Criar uma pasta aqui, folder.
dataset. Vou jogar ele para cá. Então, o dataset é o quê, né? Ó, a Larissa aí, ó, filha de Ederson. O dataset é o modelo de dados. É o modelo de dados, tá? É os relacionamentos e as medidas. Então, o que é que eu preciso fazer nesse arquivo aqui, que eu vou chamar aqui, segmentação clientes, dataset. Deixa eu abrir ele aqui. Então, eu peguei o arquivo completão, né? Criei uma cópia dele, aquele arquivo que está tudo dentro de um PBX só, e esse cara eu vou transformar ele no meu dataset. Primeira coisa é mudar a fonte de dados, porque esse cara está conectando direto na minha fonte, na minha planilha. Não, esse cara tem que conectar no meu Dataflow, que eu acabei de criar, né? Então, olha só, não esquece aqui o fluxo, né? Esse cara não conecta aqui, esse cara conecta aqui, né? Então, eu tenho que fazer essa alteração. E outra coisa, né? No meu dataset tem relatório, tem gráfico no meu dataset? Não, né? Apaga tudo. No meu dataset não tem gráfico. Apaga esse cara. Apaga esse cara. No meu dataset tem modelo e medida. Apaga tudo. Olha só. Apaga tudo, deixa só uma página em branco. No meu dataset tem o quê? Modelo e medida. E ele conecta no Dataflow. Então eu vou no Power Query aqui dele e vou apagar tudo. Vou apagar tudo aqui do Power Query aqui, ó. Menos as tabelas de medidas, né? Vou apagar esse cara. Vou apagar tudo aqui no menos as tabelas de medidas. Porque quando eu chavear, ele vai reconhecer as medidas que estão aí e vai pegar. Porque a tabela do Dataflow está com o mesmo nome. Saca só, saca essa. Vamos apagar tudo aqui. Lembra que isso aqui tá no Dataflow, né? Já está pronto lá no Dataflow, né? Na minha base analítica, né? Eu quero pegar de lá. Eu não quero pegar. Se eu for aqui em fonte de dados, ele vai mostrar que eu estou pegando direto da base, da planilha, né? Ó, X ali é X. Eu não quero isso. Eu quero pegar do Dataflow, né? Eu estou na minha segunda camada agora. Estou construindo minha segunda camada. Apaga esse cara. Apaga esse cara. A de medida eu não apago, né? As de medidas, ó. As medidas estão aqui, ó. As medidas estão aqui. Né? Eu não vou apagar as minhas medidas, né? Aí não, aí eu tô lascado, né? Se eu apagar minha medida, não. Nota faturamento, apago. Então, deixo só as medidas, né? Deixo só minhas medidas. Exclui. Lembra lá que a gente criou, né? Range valor, range score, a gente já criou isso no Dataflow, né? Excluir. Eu vou dar um fechar e aplicar, e aí vai ficar só medida. E medida que vai quebrar as medidas também, né? Porque não tem dado. Ó, quebrou tudo aqui, ó. Ó, quebrou tudo. Só que agora, ó, não tem dado nenhum aqui, não tem dado nenhum. Ó, não tem dado nenhum. Só que agora vai ter, né? Porque eu vou conectar no Dataflow. Ó, aqui, ó, fluxo de dados. E como eu deixei as tabelas com o mesmo nome, as medidas vão pegar. As medidas estão todas quebradas aqui, vão fazer uma mágica e vão dar certo. Olha aí, tá nesse workspace aqui, né? Como desenvolver um projeto. Dataflow, notas fiscais. Então, todo mundo que eu tinha apagado do Power Query está aqui, né? Eu quero tudinho aqui. Eu quero esses caras. Eu preciso levar para o Power Query de novo esses caras para transformar dados? Não, eu vou carregar direto. Porque eu já transformei lá no Dataflow, né? Vou carregar direto. A gente está criando o dataset, né? Medidas e relacionamento. Ele está carregando. Ó, olha do lado direito. Tudo quebrado, né? Tudo quebrado. Quando a gente carregar, ele vai fazer a marcha e vai dar tudo certo. Vamos lá. Vou carregar aí. Então, as tabelas têm que estar com o mesmo nome que a gente criou lá no Power Query, né? Olha a mágica feita. Tirou o erro de tudinho. Olha aí, todas as medidas aqui. Aí, faturamento. Mas lembre, aqui é a camada de dataset, né? Vamos para o relacionamento. Vamos checar o relacionamento aqui. Opa, ele criou um relacionamento aqui errado, né? Com minhas tabelas de apoio, range, valor, range, frequência. Então, desfaz esses relacionamentos aqui. Isso aqui não tem sentido, né? Essas tabelas aqui são só de apoio. Não tá no modelo, né? Essas tabelas, né? Tira esse cara aqui. Então, aqui é só apoio, tá? Então, essas aqui é só de apoio, fica de ladinho mesmo aqui. Fica aqui de ladinho. Nosso esquema estrela é esse cara aqui. Esse cara aqui que faltou relacionar aqui a de calendário. Data com data aqui. Olha aí, né? Tá aí, ó. Esquema estrela. Tabela de medidas aqui, tudo bem, ó. Tá aí, ó. Esquema estrela. Agora, eu preciso ir ainda na de calendário. Na de calendário, eu dou o botão direito dela, marco ela como tabela de data. É isso aqui. Tem que refazer isso, né? Marca como tabela de data. E as classificações, né? Com data aqui. Vou mudar o tipo de dado e vou classificar aqui o mês a breve, pelo mês numérico, né?
para ficar na ordem cronológica, né? E o mês ano pelo classificador da mês ano. Né? Olha aí, pronto. Então tá pronto, né? Tá pronto mesmo? Não, né? Ainda falta uma coisinha, olha só. No dataset eu preciso também definir o tipo de dado. Vamos supor aqui na minha de cliente, tem aqui, ó, cidade, ó, cidade. Se eu não definir aqui como tipo de dado, lá na camada de visualização, como é que eu vou exibir isso em um mapa, por exemplo, né? Então, cidade, tenho que definir o tipo de dado aqui, ó. Cidade, estado, vou definir aqui o que é o estado, por exemplo. Outra coisa que eu posso fazer na minha camada de dataset é colocar descrições, por exemplo, faturamento. Posso dizer aqui a descrição, que é valor, faturamento bruto. Vou chutar aqui, tá? Preço unitário, preço unitário vezes quantidade. Olha aí. Posso colocar descrições. Outra coisa que eu posso fazer é ocultar alguma coluna da camada de visualização. Por exemplo, na minha F-Notas tem aqui, ó, quantidade, preço unitário, preço... Não, eu quero ocultar esses caras, né? Não quero que ninguém vai usar isso aqui lá na minha camada de... Normalmente, a coluna numérica da fato você oculta, né? Porque o cara usa a medida, né? O cara não usa a medida implícita, usa a explícita. Então, a quantidade, eu posso ocultar ela aqui. Então, se eu ocultar ela aqui, quer dizer o quê? O que eu estou dizendo aqui? Que na camada de visualização, ela não vai aparecer para o usuário. Por quê? Porque eu não quero que apareça essa quantidade aqui. Eu quero que ele use a medida e não a coluna. Preço unitário também. Então, coisas que não interessam, né, para o usuário, para quem vai fazer a camada de visualização, para o self-service, por exemplo, eu posso ocultar daqui, né? Beleza? Então, pode ser ocultado daqui. Ó. Ocultei aquelas lá só de exemplo, tá? Então, isso aqui é o dataset, né? É a camada de dataset. Vou salvar. Então, dataset, medidas, modelo de dados, regras de negócio, tá aqui. Vou publicar esse dataset lá no mesmo workspace. Então, no dataset não tem relatório, né? Aqui, selecionar. Então, o que foi que a gente fez? Criamos esse cara aqui no Dataflow e esse cara aqui é o dataset. Agora, eu vou fazer a camada do dashboard. Deixei ele publicado. Eu já deve ter vindo para cá, né? Cadê? Aqui, vou dar um refresh aqui. Então, tá aí, ó. Quando eu publiquei o dataset, veio também um relatório, mas veio em branco, né? Veio aquela página lá em branco. Tá aí, aquela página em branco. Então, obviamente, que esse relatório aqui eu apago, né? Eu apago. Então, daqui, o Dataflow, o dataset. Ó, olha aí. Mas se a gente for aqui na exibição de linhagem, eu já consigo ver que tem aqui, no caso, uma planilha, né? A fonte dos dados, podia ser um banco de dados, podia ser qualquer outra coisa, nesse exemplo é uma planilha. Olha aqui o Dataflow, é a minha camada lá 1, né? Minha camada 1 de ETL, e eu tenho aqui o dataset, que é minha camada 2 de modelo. E agora falta o quê? Minha camada 3, né? Então, para minha camada 3, a minha camada 3 é uma camada que conecta no dataset, né? Então, eu vou criar uma cópia, de novo, do meu completo. Vou criar uma pasta aqui de relatório. Então, aqui vai ser minha camada de visualização de relatório. Vou dar um Ctrl V aqui naquele meu PBX, que é o completo, né? Que é tudo dentro do mesmo PBX, que a gente está fazendo aquela separação, né? Vamos lá. E aqui sim vai ser a camada de visualização conectando no dataset. Então, nessa camada de visualização, o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo e deixar só a visualização. Vou fazer o contrário do dataset. Na camada de dataset, a gente apagou a visualização, né? Deixou as medidas. Aqui, eu apago as tabelas e deixo só a visualização. E vai quebrar, né? Quando apagar, obviamente, né? Então, essa camada é para ser a camada de visualização. Então, eu vou no Power Query e vou apagar as tabelas. Vou apagar na tora aqui as tabelas. Vamos lá, tudo. Vou apagar tudo, meu amigo. Vai quebrar tudo lá, né? Até medida eu apago. Porque medida está lá no dataset. Eu vou deixar só o relatório lá, todo quebrado. Vai ficar todo quebradinho, né? Mas quando a gente conectar no dataset, ele vai fazer a mágica, né? Vai acontecer uma mágica. Ele vai aparecer pra gente. Apaguei tudo. Apaga tudo. E vou fechar e aplicar. Aí lascou, vai lascar tudo aqui, né? Lascou-se tudo agora, meu amigo. Lascou tudo, né? Lascou tudo, porque eu não tenho dado nenhum aqui. Então, eu quero conectar esse arquivo aonde? Quero conectar esse arquivo aonde? No dataset. Para gerar uma nova setinha aqui do relatório. Quero conectar esse cara no dataset. Que é obter dados, é o conjunto de dados. Em português é conjunto de dados. Dataset em inglês, conjunto de dados em português, tá?
conectar no dataset, que é exatamente esse cara aqui, né? Já está em cima aqui, né? Segmentação clientes dataset. Vou conectar nele, conectar. Então ele vai fazer agora um live connection, né? Uma conexão do tipo live connection com esse dataset, né? Uma conexão direta. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Opa! Aconteceu a mágica. Então o dataset veio para cá. Ó, olha aí, né? Lembra? Tinha apagado tudo, conectei no dataset, reapareceu e os gráficos, minha camada visual reapareceu. Se eu for do meu modelo, ó, fica azulzinho agora, né? Ó, já veio tudo pronto para mim, né? Então o dataset não estava pronto lá, né? Não estava pronto o dataset. Então ele vem fechado, né? Vem tudo pronto. E, ó, cidade. Ó, com globinho, ó, porque eu marquei como cidade lá no dataset, estado, com globinho, ó, e aqui as minhas medidas, né? Olha aqui as medidas, tudo certinho, ó, que lindo, né? E lembra que no dataset eu tinha ocultado, né, lá da Fato, algumas coisas da Fato, preço unitário, ó, olha aqui, ó, cadê o preço unitário aqui? Lembra? Quantidade de preço unitário eu tinha ocultado, né? Então ele não aparece aqui na minha camada de visualização, nem aparece. Eu quero dizer o seguinte, não use a quantidade da tabela de nota, não, use a quantidade, medida que eu criei para você, use medida. Então já faço isso. E lembra que eu fiz outra coisa também, eu acho que no faturamento eu botei uma descrição, né, lá no dataset. Então vamos botar o mouse em cima aqui, ó. Opa, olha o que apareceu para mim, descrição, preço unitário versus quantidade. Então no dataset, né, você pode deixar mastigado já, né? Para quem vai fazer essa camada de visualização, se não for você, se for para outro usuário fazer, para um usuário de self-service BI fazer isso, né? Então, ó, essa é a camada de visualização. Então, eu vou salvar esse cara. E repare que aqui só tem duas abas, né? Lembra que o certo aqui são 3 abas? A aba de dados. Aqui eu não tenho a aba de dados. Por quê? Porque o dado não está aqui, né? O dado está no dataset. Aqui eu só estou fazendo uma live connection, uma conexão direta lá com a nuvem do Power BI para trazer o dataset. Os dados não estão aqui, por isso que eu não consigo ver os dados aqui. Então aqui eu só tenho duas abas, a do relatório e a do modelo. Aqui eu vejo o modelo, né? Beleza? Então vou salvar isso e vou publicar minha terceira camada naquele mesmo workspace lá. Pronto, já publicou. Então vamos lá dar um refresh. Já veio aqui, ó. Vamos dar um refresh aqui. Olha aí, olha aí. Né? Então aqui eu tenho minha fonte, aqui eu tenho o Dataflow, aqui eu tenho o dataset e aqui eu tenho o relatório. Aí eu poderia ter outros relatórios em cima do mesmo dataset. Né? Então eu posso, por exemplo, então tá aqui, ó, tá aqui. Eu posso vir aqui no dataset, por exemplo. Ah, e faltou uma coisa, né? Eu tenho que sincronizar minha carga do dataset com a carga do Dataflow. Então, se eu agendei o Dataflow para 5 horas da manhã, eu vou agendar o dataset, por exemplo, para 6. Então, 5 horas da manhã, ele atualiza o Dataflow e 5h30, 6 horas, ele atualiza o dataset. Cadê? Atualização agendada. Aqui. Credenciais. Está aqui, né? Power Platform, Dataflow, já está aqui. E vou, por exemplo, vou daqui, ó, Brasília. Quero diariamente, eu vou querer esse, eu quero às 6 da manhã, por exemplo, para sincronizar com a do Dataflow, né? Pode também, uma coisa que dá para fazer, então esse cara aqui, ó, olha aí, ó, então 5 da manhã o Dataflow puxa da fonte, né, e atualiza, cria um modelo dimensional, e 6 da manhã o dataset atualiza. Então meu relatório mesmo vai atualizar às 6 da manhã, o relatório atualiza às 6 da manhã.